Fala nação, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Desde já, peço seu like nesse vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para recebimento de novos vídeos e novos conteúdos aqui do canal Destino Flamengo. Hoje nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro, a convocação da seleção brasileira, que ocorreu hoje, não só a seleção principal, mas como a seleção olímpica, na qual 4 jogadores do Flamengo foram convocados. Gabigol, Everton Ribeiro para a seleção principal e Pedro e Gerson para a seleção olímpica. A seleção olímpica que fará amistosos preparatórios para as Olimpíadas de Tóquio. E nesse sentido, a seleção convocou também os seus atletas, e entre eles Gerson e Pedro. Então, um total de 4 jogadores convocados e que desfalcarão o Flamengo, a princípio, nessas datas FIFA, certo? Mas também tivemos a informação de que a CBF, ciente de que precisaria convocar esses jogadores do Flamengo, ela vai realocar os jogos do Flamengo no calendário, para que o Flamengo não tenha um prejuízo técnico tão absurdo. Aparentemente, parece uma ótima notícia, né? Mas a realidade é diferente. A gente tem visto algumas opiniões extremamente bem fundamentadas no sentido de que essa realocação dos jogos ela pode não ser tão benéfica assim ao Flamengo. Porque essa realocação depende da CBF. Ou seja, os jogos do Flamengo eles podem ser realocados de 48 em 48 horas. Por exemplo, o Flamengo pode ter que jogar em intervalos curtos, o que também prejudicaria tecnicamente o time. Haja vista que teria que jogar mais partidas do que os outros em virtude dessa convocação. Então não teria lado bom essa realocação. De qualquer forma o Flamengo estaria prejudicado. Enfim, eu acho que o fato da CBF, a princípio, ter acolhido esse pedido ou esse acordo com o Flamengo de realocação dos jogos, isso demonstra minimamente que a CBF ela está preocupada em ter pelo menos uma contrapartida ao Flamengo em relação à perda técnica desses jogadores. Porque além desses 4 jogadores, o Flamengo provavelmente perderá Arrascaeta e Isla para a seleção uruguaia e para a seleção chilena, o que vai ocasionar a perda de 6 jogadores potencialmente titulares, né, e que poderiam participar, inclusive o ataque. O Flamengo, que não teria o Gabigol, teve o Pedro convocado. Então, se você tivesse que substituir o Gabigol, você tinha o Pedro. Agora você não tem nenhum nem outro. Então, assim, tecnicamente, o Flamengo sai extremamente debilitado, né, com relação a essa convocação. Então, a CBF resolveu realocar. Agora, como será feita essa realocação dos jogos? Aí, meu amigo, eu já não sei como vai ser. Se a gente levar em consideração como foi ano passado, em virtude de um calendário muito mais apertado em relação à pandemia, do primeiro momento, né? Nós sabemos que os jogos podem sim ser realocados em curto espaço de tempo. Isso pode prejudicar o Flamengo. Se a gente consegue ver um lado bom disso tudo, é ter a expectativa de que pelo menos todos estejam disponíveis para jogar essa sequência de jogos em curto prazo, né? Nós esperamos que os jogadores não se machuquem, estejam 100%, condicionamento físico em dia, para que consiga suportar essa maratona de jogos que pode acontecer. Então, assim, o Flamengo, esse é o ônus do Flamengo de ter um elenco tão bom, né? De ter um elenco com craques, com grandes jogadores, né? A gente faz o dever de casa, faz o trabalho econômico, traz os jogadores de qualidade que estão sempre. Pode acontecer a convocação desses jogadores pela qualidade que tem. Esse é o ônus disso. Mas eu acho que faltou razoabilidade da CBF. Eu acho que especialmente em convocar o Gerson e o Pedro. Eu acho que o Gerson e o Pedro, eles não poderiam ter sido convocados para a seleção olímpica. Não precisava nada disso, de realocar jogos. Bastava não convocar esses dois. O Everton Ribeiro e o Gabigol já estavam de bom tamanho. Já era aceitável, digamos assim. Agora, 4, faltou razoabilidade da CBF, na minha visão. Isso tudo poderia ser evitado. Com certeza outros clubes vão argumentar de ter jogos adiados, já que Palmeiras vai perder, por exemplo, o goleiro deles foi convocado também, o Everton, né? O Gabriel Menino foi convocado para a seleção
olímpica, né? O Grêmio teve o goleiro convocado para a seleção olímpica e um meio de campo também. Então, assim, vai ficar estranho. Você pode ter certeza que vai ter chilique, que vai ter gente dizendo que o Flamengo é favorecido. Isso tudo poderia ser evitado com um pouco de razoabilidade, né? Convenhamos. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Mas de qualquer forma, tá aí Gabigol. Eu acho que merecidamente convocado. Eu não sou nenhum simpatizante com a seleção, não sou um cara que para ver jogo de seleção. Eu acho que a seleção brasileira ela só fica relevante de fato numa Copa do Mundo, mas para a Copa América, eliminatórias, é sempre um jogo que não, já tem algum tempo que caiu no desgosto do público brasileiro. O público quer saber do futebol dos clubes, né, onde está a paixão de verdade, essa é a realidade. Mas, apesar de tudo isso, o Gabigol, profissional que vem se dedicando, é um ídolo do Flamengo, vem fazendo os gols, ele merece a convocação é justa do Gabigol. A do Everton Ribeiro foi até um tanto surpreendente, haja vista que o Everton Ribeiro vem numa fase ruim no Flamengo. Né? Já desde o ano passado a gente vem discutindo o futebol do Everton Ribeiro, que não é mais daquela classe, aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. Mas o Tite confia no jogador, ele falou isso na coletiva de imprensa, que é um jogador da confiança dele, que é um cara diferenciado e que ele tem condições de recuperar o Everton Ribeiro na seleção. Então, só cabe a mim torcer para que o Everton Ribeiro vá para a seleção brasileira, que recupere o futebol que ele sempre teve no Flamengo. É um jogador espetacular, é um craque, é um jogador que no futebol brasileiro são raros hoje que existem. Então, Everton, que você possa voltar da seleção com aquele espírito e com aquele futebol que a gente sempre apreciou aqui no Flamengo. Um outro assunto que nós temos que tratar aqui é em relação à volta do público aos estádios. Tá? Essa semana, os clubes do Rio, mais a Ferg, se reuniram para poder tratar a possível volta do público aos estádios nas finais do Campeonato Carioca. Né? O Flamengo apresentou um protocolo de segurança, um protocolo de saúde e segurança, para que pudesse receber 30% da capacidade do Maracanã, pudesse receber 30% de público nessa final. O Flamengo e a Ferg estavam de acordo, mas os outros clubes acham que é prematuro a volta do torcedor. Eu acho sinceramente que esse tema é um tema polêmico, normalmente existe muita politização em cima disso, muita politização. Eu não acho que exista certo ou errado nessa história. Eu acho que, às vezes, por muito clubismo, sinceramente, o Flamengo é colocado como vilão, como a gente vê muita politicamente as pessoas fazendo. Né? Quem defende isso é negacionista. Quem defende isso não tem amor à vida, não luta pela vida. Eu acho que, gente, o seguinte... apesar de todos os esforços que estão sendo feitos aí pelos órgãos públicos para que a vacinação ocorra o mais rápido possível, é claro que muita gente ainda tem medo de frequentar locais, muita gente ainda não foi vacinada, os números ainda estão elevados em relação à pandemia, né? Contudo, por um outro lado, também existe o Flamengo com um protocolo de saúde em relação a isso, né? Um protocolo de segurança. Nada vai ser feito de uma maneira deliberada, uma maneira arbitrária. O Flamengo ele trabalha com a ciência ao lado, né? Sustentando que 30% da capacidade do Maracanã, mantendo-se o distanciamento necessário, as pessoas com seu álcool e gel e com máscaras, elas poderiam tranquilamente frequentar o estádio, certo? Mas também existem aqueles que defendem que assim, não é só ir ao estádio, né? A pessoa tem que pegar um metrô, a pessoa tem que pegar o trem, a pessoa tem que pegar um ônibus, nem todo mundo consegue ir de carro. Então, esses grandes eventos ainda não estão autorizados na cidade do Rio de Janeiro. Em que pese teatro, cinema, né, shoppings, esses lugares também fechados, que teoricamente seriam até uma forma de contrair o vírus com mais facilidade, por conta de ser um ambiente fechado, esses lugares estarem funcionando com capacidade mínima, mas já voltaram a funcionar. Então esse não é um debate fácil, sabe?
não é um debate fácil, porque também existe a necessidade dos clubes de arrecadação. Os clubes querem a volta do torcedor, certo? Também tem a questão dos testes, né? Vamos reabrindo aos poucos, né? Tem a questão também da isonomia, né? Será que se reabrir agora para as finais do Carioca, é razoável reabrir um campeonato que está nas suas 2 últimas partidas? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Também é um pensamento válido, razoável, né? Será que não seria ideal reabrir os estádios, os grandes eventos, quando todo mundo estiver vacinado? Também é um pensamento. Agora, quem pensa, por exemplo, será que já não pode abrir para quem já tem as vacinas? Para quem já foi vacinado as 2 doses, né? Ou para quem tem um teste de PCR feito 3 dias antes? Será que essa pessoa não poderia ir ao estádio, com todos os protocolos de segurança? Então são temas dificílimos de se discutir, né? E que existe uma divergência em relação aos clubes. Agora, o Carioca está acabando, mas e o Campeonato Brasileiro? E os outros eventos que estão por vir? A Conmebol pretende, no Uruguai, a volta que tenha público no final do ano. O que a gente sabe em relação a isso? O que a CBF pensa em relação a isso? A última vez que foi discutido esse tema, em âmbito nacional, para a volta do futebol, era de que a CBF teria a previsão de que no segundo semestre, a partir de setembro, né, no retorno do Campeonato Brasileiro, já poderia ter o retorno de público aos estádios, né? Contudo, isso é muito relativo. Depende muito da campanha de vacinação, depende dos números, dos leitos. Isso tudo varia muito rápido, né? Então, assim, eu acho que isso também pode provocar lá na frente uma reação dos clubes, no seguinte sentido: poxa, Palmeiras e Flamengo jogaram no primeiro turno com o Maracanã vazio. Aí no segundo turno o Palmeiras vai e pode botar público no estádio. Será que isso não vai levar a uma reação, seja do Flamengo, seja de um outro clube, no seguinte sentido: e a isonomia? Eu joguei com casa vazia e vocês vão jogar com casa cheia. Mas aí o Flamengo, por exemplo, na segunda rodada jogou com casa vazia contra o, sei lá, vou chutar um time aqui, o Grêmio. E aí vai jogar com o Grêmio no Maracanã com público. O Grêmio também não vai ter o direito de reclamar. Ou seja, os clubes vão ter que se entender de alguma forma, nem que seja para falar assim: gente, essa temporada não tem público. Mas que também é difícil tomar essa decisão. Então, assim, tudo é complicado esse tema aí. Existe muita politização, existe o interesse dos clubes de que o público retorne aos estádios, mas acima de tudo eu acho que é difícil você cravar o que é certo e o que é errado, né? Existe uma demanda, existe uma necessidade financeira, existem pessoas que vivem do futebol indiretamente, seja o vendedor de pipoca, seja o vendedor ambulante, seja a pessoa que trabalha no bar do Maracanã, seja o segurança do Maracanã, seja o bilheteiro do Maracanã, a pessoa que está ali fiscalizando as catracas. Todas essas pessoas vivem indiretamente do futebol e dependem do futebol e de eventos para viver. Então, assim, é muito complicado você bater na tecla do que é certo, né? E o que eu penso é que nós temos que agir com razoabilidade. Razoabilidade. Sempre, sempre. Um equilíbrio na tomada de decisões. E esse equilíbrio, essa razoabilidade, muitas vezes falta ao brasileiro, que prefere o fla-flu ideológico e político do que tomar decisões equilibradas e centradas e objetivas. Isso que é importante. Vamos aguardar os próximos capítulos, tá? Amanhã a gente tem vídeo aqui no canal. Vamos fazer o pré-jogo de Flamengo e Fluminense e a gente espera que seja uma grande final. Abraço.